Olá pessoal, começando hoje mais uma videoaula e saudando aí a todos vocês da Escola Dom Avelar Brandão Vilela, também a quem acompanhar esta videoaula de hoje. Vamos trabalhar, como vocês podem conferir, vamos trabalhar com uma espécie de avaliação, uma análise que nós vamos fazer hoje das aulas virtuais que já houve, né, que já tivemos durante esse período. Então vamos lá. Começando aqui nossa avaliação de hoje, do que foi feito, do que vocês estudantes já puderam acompanhar. Vamos ver aqui com vocês, olha só. Aqui a gente vai avaliar os primeiros percursos, né, dessas atividades remotas. Vocês podem conferir aqui nessa tabela. Nós tivemos 7 semanas. São 7 semanas aí de atividades. Na primeira semana foi o dia 27 de março, você pode aqui acompanhar no slide. E vamos aqui ativar o apontador. Nós fizemos uma produção de um resumo. Na semana 2 houve uma videoaula com os exercícios. Houve depois um feriado, dia 10 de abril. No dia 17 de abril foi uma carta à Mãe Terra. Depois uma videoaula com exercícios, outro feriado no dia 1º. E no dia 8 seria a avaliação do percurso, que é isso que estamos fazendo hoje. Porém, nós tentamos fazer uma videoconferência e não foi possível, né, por questões técnicas, tecnológicas com alguns dos nossos estudantes. Então, resolvi fazer uma videoaula ao invés de uma videoconferência. Por isso que eu estou disponibilizando hoje que é quarta-feira, dia 13 de maio. E aí a gente vai fazer hoje para substituir ao dia 8. Então vamos lá. Seguindo. Bom, a nossa primeira atividade que foi feita foi a produção de resumo. Esse resumo foi feito por 5 alunos dos 8 da turma. 5 fizeram, 3 não fizeram. E aí a coordenação pediu para a gente analisar uma pontuação de 0 a 100. Uma pontuação em porcentagem. Mas não divulgarmos agora o nome dos alunos. Vejam que um aluno ficou com nota 90%, um aluno com nota 80%, 2 alunos com nota 60% e um aluno com nota 50%. Tirou a metade, portanto. Por que isso? A nossa proposta de resumo foi da página 22 à página 24. Então, eu pedi lá para vocês fazer a leitura e construir este resumo. E aí as coisas mínimas de um resumo em que devemos pedir a organização e a extração das ideias principais. Então alguns alunos não organizaram direitinho, e o que é a organização? Né? Organizar com cabeçalho, com a letra legível, usar caneta ao invés de lápis, manter o esquema bem ordenado, padrão, e extrair de lá as ideias principais, as ideias mais importantes. Então, eu vou listar aqui para vocês quais seriam, olha só. O conteúdo de estados físicos da matéria. Então, quem ficou faltando algo disso aqui, é porque já não cumpriu com todas as ideias principais. Olha só, vocês teriam que ter colocado lá, além do título, colocado sólidos, líquidos e gases. E aí detalhar para a gente esse resumo desses itens. Depois vinha para o número 2, o estado sólido. Dentro do estado sólido era para falar sobre resistência, dureza, ductibilidade e elasticidade. Nem todos os alunos falaram disso. O número 3, colocar o estado líquido e detalhar, né, com as ideias principais e ainda acrescentar o que é volatilidade e viscosidade. E mais falar do estado gasoso. Então alguns alunos não contemplaram todos esses tópicos, que aqui são as ideias principais do conteúdo. Então quem não contemplou todos esses tópicos, consequentemente ficou sem, né, a pontuação máxima.
Mas de modo geral, como vocês podem ver aqui no slide anterior, foi de quem fez. Pena que 3 não fizeram, mas de quem fez a gente vê que o aproveitamento não foi tão ruim, né? Foi acima de 50%. Bom, depois do resumo, na semana 2, nós tivemos uma videoaula que eu falei sobre as propriedades da matéria, naquela oportunidade, e teve os exercícios. Então vamos ver quem foi que fez. 4 alunos fizeram e 4 não fizeram. Dos alunos que fizeram, 3 ficou com nota 100% e 1 com nota 95%. O aproveitamento, portanto, excelente. Vamos para a correção. Então vocês pegam o caderno de vocês, vão dando pausa neste vídeo para vocês fazerem a correção. O número 1 foi extraído da página 20 do livro. E aí eu perguntei o seguinte. Fiz a seguinte proposta. Observe e indique o que está sendo medido em cada uma das imagens a seguir. Então na primeira imagem está medindo a massa das frutas, usando como instrumento uma balança. Na segunda imagem, o volume do leite, aqui usou um vaso volumétrico. E na terceira imagem, volume também. Peraí, volume? Os alunos, pelas fotografias dos trabalhos, colocaram densidade. Mas aí o que acontece? Por que isso aqui é volume? Vamos compreender usando a caneta. Aqui, se vocês prestarem atenção, aqui dentro desse tubo tem uma pedra, né? Sólido com formato irregular. Vejam, é uma pedra isso aqui. Então, como medir de forma prática o volume de uma pedra? É só pegar um vaso volumétrico, né? Um tubo volumétrico como este aqui. Você pode ver qual é um tubo volumétrico, porque tem as medidas, olha só, tem as medidas. E aí colocou água, o volume inicial. Ele estava aqui próximo do 30 ml. E joga a pedra dentro. Ao jogar a pedra, o volume vai subir. Ó, o volume saiu de 35, em média 35 para 45. O que isso significa? Que esses 10 ml que subiu é o volume da pedra. Dessa forma que se mede o volume de um objeto, né, ou de um corpo sólido irregular. Não dá para medir de outra forma. Então aqui, uma forma mais precisa, né, até que dá, né, mas uma forma assim bem prática é essa aqui. Usar um vaso volumétrico, colocar uma água e observar o tanto que o volume o nível da água sobe. O tanto que subir é sim o volume dessa pedra. Então vamos para a próxima questão. A próxima questão foi a seguinte, era de ligar. A questão de vocês iam fazer vocês iam ligar, e aí vamos lá como é que ficou isso aqui. Aqui era para dizer o que era matéria, né? O que é matéria, o que é corpo e o que é objeto. Olha só, matéria. Aqui a madeira está como matéria, o granito está como matéria e o ouro. Corpo, né? Pela definição, o que é corpo? O corpo é uma porção limitada da matéria. Então, aqui temos a barra de ouro, temos a tábua de madeira e temos o pedaço de granito. E o objeto? O objeto, nesse caso, é uma porção limitada da matéria, mas que foi manipulado pelo homem e tem uma utilidade, tem uma finalidade, serve para alguma coisa. Então aqui, o anel de ouro, a estátua de granito e a cadeira de madeira. Terceira questão era para vocês lerem esse texto, né, onde diz: um escultor recebe um bloco retangular de mármore e habitualmente transforma-o na estátua de uma celebridade do cinema. Podemos identificar matéria, corpo e objeto e a partir daí definir esses 3 conceitos. O conceito 1 diz o seguinte, que a matéria é o mármore, que é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Isso aqui é verdadeiro. O 2, corpo, bloco retangular de mármore, porção limitada de matéria que por sua forma especial presta-se a um determinado uso. Então observe que realmente o corpo é uma porção limitada da matéria, porém o corpo ele não presta-se a um determinado uso. Isso aqui é função do objeto. Então aqui houve uma troca da definição de corpo com a definição de objeto. Aqui está dizendo que o objeto é a estátua de mármore. Sim, é a estátua de mármore. Mas aqui está dizendo que o objeto é apenas uma porção limitada de matéria.
E essa definição de porção limitada de matéria é definição de corpo. Já a definição de objeto, né, houve uma inversão do 2 com o 3. Objeto é uma porção limitada de matéria que presta-se a um determinado uso. Então a resposta correta é a letra A, onde diz que somente a afirmativa 1 é a correta. O 4 para marcar verdadeiro ou falso. Na primeira alternativa, né? Primeira afirmativa. No universo, a matéria pode aparecer de diversas maneiras e apresentar formas diferentes em sua composição ou em seu tamanho. Isso aqui é verdadeiro. A matéria pode variar em substância e apresentar-se em diferentes corpos. Isso aqui também é verdadeiro. Corpo é definido como uma porção limitada da matéria. Também verdadeiro. E, por fim, os corpos produzidos pelo homem e que têm alguma utilidade ou função recebem o nome de objeto. Isso aqui também é verdadeiro. Então, levando adiante, chegamos na semana do dia 10 de abril. Houve um feriado, não teve atividade. Depois, a semana 4 foi a semana do dia 17 de abril. Na oportunidade, vocês construíram uma carta. Uma carta à Mãe Terra. Então, vamos ver aqui a participação dos alunos. 5 fizeram e 3 não fizeram. Em relação a notas, um aluno 75%, 2 alunos 50% e 2 alunos 20%. Então, vamos ver aqui o porquê dessas notas. Os alunos, alguns não cumpriram com o modelo de carta. A carta ela teria que vir o local e a data. Nesse caso, a Terra Branca, Riachão do Jacuípe. Aí colocar a data lá, por exemplo, 12 de maio de 2020. Alguns alunos colocaram só a data, outros colocaram só o local, outros no local colocou apenas Terra Branca, não colocou o município. Então acabou falhando nisso. Quem é o vocativo? O vocativo é para quem estamos mandando a carta, para a Mãe Terra. Então, faltou, alguns alunos não colocaram. Aí veio o corpo do assunto da carta. Esse assunto, houve uma exigência que vocês deveriam tentar dialogar, né? Como se estivesse realmente conversando com alguém, com a Mãe Terra. E você contar como é que está a sua situação nesse momento de pandemia, falar a importância da terra, a importância do solo, falar o que é que o homem, de que forma o homem usa o solo, o que é que o homem está fazendo com o solo também em termos de prejudicar o solo. E no final falar assim, qual seria a expectativa de vocês, alunos, após a pandemia. O quão bem essa terra poderia estar. Então nem todos os alunos contemplaram todos esses quesitos e aí acabou não ficando com nota 100%. Aí depois vinha com a despedida, se despedindo da Mãe Terra e por fim uma assinatura. Então nem todo mundo cumpriu isso e aí por isso que teve essas diferenças aqui de pontuação. O que é estranho é você ver que apenas 2 alunos fizeram apenas 20%. Mas por que isso? Porque infelizmente eu detectei uma cópia. Um aluno realmente fez e deu para o outro copiar. Então, infelizmente, isso são coisas que ainda acontecem em sala de aula, não deveria acontecer. E, por conta disso, o aluno, tanto um quanto o outro, tanto um que fez, né, de forma original, quanto o outro que copiou, ficou com a mesma nota, porque não tem como eu saber quem é que fez e quem é que apenas copiou. Mas, de qualquer forma, aquele que faz não deve passar para o outro, né? Cada um tem que ter a sua força de vontade, a sua criatividade na produção. Quando você passa para o colega algo, você está impedindo que o colega aprenda. Mesma coisa quando o colega pega de alguém, ele também não está aprendendo. Então, infelizmente, isso aconteceu e aí foram penalizados. Por sinal, uma carta muito bem produzida que seria a nota mais alta da turma, chegaria a 80, 85% de nota. E aí foram penalizados, considerei apenas o trabalho da escrita. Por isso que ficou com apenas 20%. Infelizmente, houve essa penalidade aí. Pronto, vamos seguir aqui na semana. Semana 5, houve uma videoaula falando sobre Sistema Internacional de Unidades. Nessa videoaula, vocês teriam algo para fazer, além de assistir a videoaula, vocês teriam que fazer algumas anotações delas. Inclusive, durante a videoaula, eu ia dizendo, isso aqui anota, isso aqui não anota, eu ia explicando. Tinha também os exercícios. Então, nem todos os alunos fizeram as anotações,
Alguns alunos fizeram só os exercícios, outros fizeram só as anotações, e outros fizeram tanto um quanto o outro. Então vamos para o aproveitamento aí. Apenas 3 alunos fizeram, 5 não. Dos 3 alunos que fizeram, um obteve nota 100%, um nota 25% e outro nota 60%. Esse que teve nota 60% é porque não fez as anotações da aula, apenas fez os exercícios. Vamos para a correção dessas atividades. Vamos para a correção. O exercício de número 1. Quantos metros tem 5 quilômetros? Veja que pela regra, aqui estamos transformando uma unidade de medida maior, que é quilômetro, para uma menor, que é o metro. Então, quando você vai transformar de uma maior para uma menor, você vai fazer uma multiplicação. Então, você vai pegar o 5 e você vai multiplicar por 1000. Por que por 1000? Porque 1 quilômetro tem 1000 metros. Aí tem que lembrar daquele quadro de regras, né, de unidades, do Sistema Internacional de Unidades, da nossa aula. Eu, inclusive, pedi para anotar isso. Então, quando você lembra que 1 quilômetro tem 1000 metros, você multiplica esse 5 por 1000. Portanto, 5.000 metros a resposta. Dei pausa para responder. Quantos metros tem 70 quilômetros? O mesmo processo, é do maior para o menor. Você vai multiplicar também por 1000, já que 1 quilômetro tem 1000 metros. E aí fica 70 vezes 1000, 70.000. Então, 70 quilômetros é equivalente a 70.000 metros. Quantos metros tem 500 centímetros? Observe que agora estamos transformando de uma unidade menor, que é centímetro, para uma unidade maior, que é metro. Então, como é que a gente vai efetuar isso aqui? Vocês vão fazer da seguinte forma. Vocês lembrar que 1 metro tem 100 centímetros, e quando é do menor para o maior, é uma divisão. Então, você vai pegar os 500 e vai dividir por 100, porque 1 metro tem 100 centímetros. 500 dividido por 100. Isso aqui é muito fácil, não precisa nem você armar a conta. É aquela regra básica de matemática que você pode cancelar zeros. Então, se eu posso cancelar 2 zeros em cada lado, aqui ó, eliminei 2 zeros, aí ficou 5 dividido por 1, que nesse caso fica apenas 5 metros, é a resposta. Quantos metros tem 9.000 centímetros? O mesmo processo, olha só. Vai transformar uma unidade menor, que é centímetro, em uma unidade maior, que é metro. Quando é de unidade menor para uma unidade maior, é feita uma divisão. Então vai dividir quanto? Vai dividir 9.000, que é o que veio no problema, por 100. Por que por 100? Porque 1 metro tem 100 centímetros. Então você, para dividir, olha só, quantos zeros eu posso cancelar? Eu posso cancelar 3 zeros? Não, não posso cancelar porque do outro lado não tenho 3 zeros. Então só posso cancelar aqui 2 zeros, tá vendo? De cada lado. Aí ficou 90 dividido por 1, resposta 90. Então, 9.000 centímetros é equivalente, perdão, aqui, a 90 metros. Vamos para a quinta questão. Quantos metros tem 450 centímetros? Mesmo processo. Você vai fazer uma divisão, já que é do menor para o maior. Quando eu falo do menor para o maior, não é um número não. Eu estou falando da unidade, ó, que a unidade de medida centímetro, 1 centímetro, é menor do que 1 metro. Então, quando for do menor para o maior, você faz uma divisão. Quanto é 450 dividido por 100? 450 dividido por 100. Aqui vai ficar meio complicado, porque uma coisa é lá no quadro, na verdade. Aqui no quadro digital, as letras, os números vão ficar um pouco tortos, olha só. Aí vocês vão dar risada com a beleza. 450, dividido por 100, não é isso? O problema. Então, como é que a gente faz? Primeiro vamos cancelar. Quantos zeros eu posso cancelar? Apenas 1. Porque eu não tenho 2 de cada lado. Aí ficou 45 dividido por 10. Quanto é 45 por 10? Então 45 por 10, 4. Porque 4 vezes 10, 40. 40 para 45, resta 5. Como é que eu faço para continuar dividindo? Coloco a vírgula no quociente e no dividendo 50. Aí coloco mais um zero. E aqui eu posso cancelar. Aí fica 5 dividido por 1, a resposta 5. 5 vezes 1 é 5, para 5 nada. Então a resposta aqui 4,5. Então se a resposta aí foi 4,5, olha lá, 4 metros e meio. É assim que a gente faz a leitura. Vamos para a próxima questão, que é a sexta. Letra A. Transformar 7.970 metros em quilômetros. Então aqui, ó,
é do menor para o maior, você vai fazer uma divisão por 1000. Vai ser 7.970 dividido por 1000. Então, o que é que você faz aqui? Já que você não pode cancelar zero, aqui é muito fácil, é só você colocar uma vírgula aqui, ó. Quando tem 4 unidades, ó, 4 números em cada lado, e é por um número arredondado, como 1000, por exemplo, você basta colocar a vírgula e ele vai ficar 7,97 quilômetros, é a primeira resposta. Agora, transformar 7.970 metros em centímetros. O que é que a gente faz? Uma unidade maior para uma unidade menor, você vai fazer uma multiplicação por 100, porque 1 metro tem 100 centímetros. Quando você multiplica, você acha 797 mil centímetros. Então, corrijam por aí. Letra B. Transformar 50 km em metros. Do maior para o menor, você faz uma multiplicação por 1000. Então, quando você multiplica, você vai achar 50.000 metros. E transformar 50.000 metros em centímetros, do maior para o menor, também é a multiplicação. Agora você multiplica por 100. Por que primeiro por quilômetro? Porque 1 quilômetro tem 1000 metros, por isso que primeiro é por 1000. Já depois é por 100, porque 1 metro tem 100 centímetros. Então vai dar 5 milhões de centímetros. Vamos para a 7ª questão. Às vezes pode ir muito rápido, mas vocês, como se trata, se fosse uma aula, se a gente estivesse aqui ao vivo, tivesse sala de aula, eu não poderia, às vezes, ir assim tão rápido. Eu teria que ir devagar, e mesmo que eu fosse rápido, vocês poderiam ir me parando, né? Professor, eu parei, levanta a mão, não entendi. Mas como aqui é um vídeo, às vezes a gente está fazendo rápido, aí vocês podem, nesse caso, como não podem me perguntar, não estamos ao vivo, vocês podem ir dando pausa no vídeo, retornando o vídeo. E mesmo assim, se não entender, uma mensagenzinha no WhatsApp resolve. Então vamos seguir para a 7ª questão. Se José andou por 2 horas, quantos minutos ele levou andando? Então aqui eu vou transformar 2 horas em minutos. Eu estou transformando uma unidade maior, que é a hora. Né? Aqui está a caneta. Uma unidade maior, que é a hora, em uma unidade menor, que é o minuto. Então, quando for de uma unidade maior para uma unidade menor, a gente faz a multiplicação. Por que por 60? Porque 1 hora tem 60 minutos. Então, aqui 2 vezes 60 dá 120 minutos. 8ª questão. Se uma pessoa gasta 180 segundos para fazer uma tarefa, quantos minutos ela gastou? Então, aqui eu vou transformar uma unidade menor, que é segundo, em uma unidade maior, que é minuto. Então, eu vou fazer uma divisão, da menor para o maior, divisão. Vou dividir por quanto? Por 60, porque 1 minuto tem 60 segundos. Então, 180 dividido por 60, olha aqui a prática, ó, cancela um zero de cada lado e divide 18 por 6. Quanto é 18 dividido por 6? 3. Então, a resposta é 3 minutos. 9ª questão. Se alguém tem 1h30 para chegar ao trabalho, quantos segundos ela tem para chegar ao seu destino? Aqui eu vou transformar 1h30 em segundos. E aí eu tenho que pegar aquela regra de dizer quantos segundos tem na hora. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Como é que eu represento 1h30? Aqui, ó, 1,5. Então, eu vou pegar 1,5 e multiplicar por 3.600. Opa. 3.600 vezes 1,5. Estou fazendo aqui porque alguns alunos têm dificuldade. Quem não tem pode pular essa parte aqui. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. 0 vai a 3. 5 vezes 3, 15. E 3 que foi 18. Opa, desculpa aí, porque aqui não tem como desenhar no mouse, é complicado. 1 vez nada, nada. 1 vez nada, nada. 1 vez 6, 6. Só seguir a ordem. E 1 vez 3, 3. Veja só que aqui agora eu vou só somar. Então sempre a gente tem que deslocar, quando você chega aqui no número 1 aqui, ó, como é o segundo número, eu tenho que deslocar e colocar o resultado embaixo do segundo número também. Aqui dá 0, aqui dá 0, outro 0, 8 com mais 6, 14, 4 vai a 1,
1 com mais 1, 2 e 3, 5. Então aqui deu 54 mil. Olha a vírgula, vou contar uma casa. Aqui, ó. Tá vendo? A vírgula fica aqui. Então esse zero é eliminado. Então fica 5.400. É a resposta aqui, portanto. Que é a nona questão. 5.400 segundos. Décima questão. A décima questão. Qual a unidade é mais indicada para medir? Olha só. Quando eu vou medir um tempo de uma partida de futebol, o que é que a gente usa para medir? Vai medir a hora? Não. A gente vai usar minutos. Distância de Coité a Riachão. A melhor unidade não pode ser centímetro, é muito pequena. Tem que ser quilômetros. Nem metros pode ser, né? Tamanho de uma folha de papel, centímetros. Você não pode usar nem metro nem quilômetro, é óbvio, né? Para medir a massa de um comprimido. Então isso aqui começa a ganhar significado algo da vida de vocês, que às vezes você vai na farmácia e vai comprar algum comprimido e aí o farmacêutico pergunta, você quer de quantos miligramas? Então o comprimido ele é medido em miligramas, mg. E a capacidade de uma cisterna, né, ela vai ser ou em litros ou em metros cúbicos. Lembrando que 1 metro cúbico tem 1000 litros. Vamos para a 11ª questão. Em um teste de aptidão em um curso da Polícia Militar de um determinado estado, o candidato deve percorrer uma distância de 2.400 metros em um tempo de 12 minutos. Quais os valores de distância e tempo em quilômetro e hora, respectivamente? Quando a gente fala respectivamente, aqui usa muito aqui interpretação de texto, respectivamente é um após o outro. Então, se primeiro aqui, ó, primeiro eu quero quilômetro e depois hora, por isso que é respectivamente. Quem é que veio primeiro? Metros. Então, 2.400 metros. Se é respectivamente, eu vou transformar isso em quilômetro. E depois vou transformar 12 minutos em hora. Vamos ver como é que funciona isso. Para eu transformar 2.400 metros em quilômetros, aí a gente vai pegar aquela regra lá, aquela regra bem básica, que aqui é uma divisão, porque você está pegando uma unidade menor, que é o metro, para uma unidade maior, que é o quilômetro. Então você vai dividir por 1000, porque 1 quilômetro tem 1000 metros. Então você cancela aqui, ó, 2 zeros de cada lado, e vai ficar 24 dividido por 10. Quanto é 24 dividido por 10? É só colocar uma vírgula. Fica 2,4 quilômetros. Olha o outro. Agora eu vou transformar 12 minutos em hora. Mas professor, tem como transformar 12 minutos em hora? Se 12 minutos é menos que 1 hora? Tem. Aí vai ficar com um número menor que 1. Então como é que eu faço para dividir 12 por 60? Por que por 60? Porque 1 hora tem 60 minutos. Né? Então vai ser 12 por 60. Então, vou pegar aqui 12, que é 12 minutos, dividido por 60, porque 1 hora... Opa! Gente, lembra que é no mouse, viu? 1 hora, tente fazer isso no mouse para vocês verem como é complicado, né, fazer isso aqui. No mouse, para quem está com muita habilidade, né, de fazer no mouse, é bom demais. Vamos lá. 12 por 60. 12 não dá para dividir por 60 porque é menor. Vou acrescentar um zero no quociente, uma vírgula, e outro zero no dividendo. 120 por 60. Observe que aqui agora eu posso cancelar um zero de cada lado. 12 dividido por 6 dá apenas 2. 2 vezes 6, 12 para 12, nada. Então, resposta 0,2. Então, 0,2 horas é a resposta aí do 11. Questão 12 diz o quê? Exercício 12. Um garoto vai até o açougue a pedido de seus pais comprar 5 quilos de carne para um churrasco em sua casa. Além da carne, ele compra 8 litros de refrigerante para oferecer aos convidados. Quais os valores da quantidade de carne e de refrigerante, respectivamente, nas unidades tonelada e mililitro? Olha só. Então, se é respectivamente, vamos ver aqui, é um após o outro. Então, primeiro veio aqui 5 quilos de carne e depois 8 litros de refrigerante. Se é respectivamente, vou transformar 5 quilos em toneladas e depois vou transformar 8 litros em mililitro. Então, como é que eu transformo 5 quilos em tonelada?
Se eu sei que 1000 quilos vai ser equivalente a 1 tonelada, então você observe apenas 5 quilos para transformar em 1 tonelada, perdão. O que a gente faz? Vou fazer uma divisão de 5 por 1000. Como é que eu vou dividir 5 por 1000? Vamos lá para a gente demonstrar como é que faz isso para vocês. Olha só, vou até dar um espaço aqui, fica melhor para vocês. Quanto é 5 por 1000? Por que por 1000? Porque 1 tonelada tem 1000 quilos. Então 5 não dá, 0 no quociente, mais uma vírgula, e acrescento um 0 no dividendo. 50 não dá, outro 0 no quociente e outro 0 no dividendo. 500 não dá, outro 0 no quociente e outro 0 no dividendo. Agora aqui eu posso cancelar zeros, porque 5.000 dá para dividir por 1000. Posso cancelar 3 zeros, olha só. 5 dividido por 1, só resta 5. Então essa aqui é a resposta. 0,005 toneladas. E o outro é para transformar 8 litros em mililitros. Então, a partir do momento que eu sei que cada litro tem 1000 mililitros, é só fazer a multiplicação de 8 por 1000, que vai dar 8.000 mililitros. É a resposta. E aí vocês vem a outra semana, que é a semana 6, foi o dia 1º de maio, foi um feriado, não houve atividades. Depois dessa semana, dia 1º de maio, houve a semana do dia 8 de maio. Na semana do dia 8 de maio, é a avaliação de percurso, foi sexta-feira passada. É isso que estamos fazendo hoje, no dia 13. Estamos fazendo hoje, dia 13, para equivaler ao dia 8. Como eu falei no início, a gente acabou não sendo possível realizar essa atividade por problemas técnicos com a internet de alguns estudantes. E aí a gente cancelou. Tentamos fazer hoje também a videoconferência, fazer algo ao vivo, uma aula ao vivo, também não foi possível. Essa avaliação do percurso de hoje é equivalente ao dia 8. Então a 8ª semana é esta que estamos, e no dia 15 de maio, que é sexta-feira, teremos uma outra videoaula com o nosso próximo assunto, que é densidade. Então o que é que vocês têm para fazer? Para fazer até sexta-feira, simplesmente o aluno que tiver bastante interesse aí, fazer uma revisão do que nós estudamos. O que é que nós já estudamos nessas 8 semanas? Estudamos as páginas. Deixa eu fazer a marcação aqui. Estudamos as páginas 16 a 18 e 22 a 25 do livro de vocês. Fizemos esse estudo. E quais foram os conteúdos? Que vocês podem tanto fazer o estudo, reler o livro de vocês, quanto vocês podem pesquisar na internet para aprofundar. Estudamos Química e Física, vimos os conceitos de Química e Física, vimos também os conceitos de matéria, corpo e objeto, vimos quais são as propriedades da matéria, principalmente massa, volume e impenetrabilidade, vimos também o SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, e os estados físicos da matéria. Então, foram os tópicos que estudamos até agora, e aí foi tudo. Então eu tentei fazer um apanhado bem rápido, assim, de todas as aulas que já tivemos até o momento, essas aulas à distância. Então peguem o caderno de vocês, vão assistindo o vídeo, vão dando pausa, isso serve para vocês fixar o conteúdo, colocar o aprendizado em prática, vocês também aprender um pouco mais, reler o conteúdo que eu mostrei lá no slide anterior e ter uma melhor aprendizagem. E no mais é isso. Na sexta-feira, corrija essas atividades direitinho, corrija, dando pausa. E na sexta-feira, dia 15, nós retornamos com um novo conteúdo sobre densidade. Então até lá, um abraço, fique com Jesus.